Processual Penal 1, Direito Processual Penal 1. Eu sou Luiz Carabina. Hoje são 3 de junho. Seja bem-vindo, Júnior. Mês do amor. Todo mês é mês do amor, né? Mas esse negócio do Dia dos Namorados aí, então bora lá. Chamada inicial. Nessa aula estão presentes comigo, por enquanto, mestre Alessandro, senhorita Alana, senhor André, senhorita Andreina, senhor Bartolomeu, senhorita Isadora com S, senhorita Isadora com Z, senhor John, senhor João de novo, João Paulo, senhorita Josiane, senhorita Karen, senhor Leon, senhor Márcio, da Mucuíba, senhor Marcos, senhorita Andressa, senhor Marlito de Dioniseu, senhor Rafael, flamenguista, senhorita Raíssa, senhor Roberval, senhor Emerson e o senhor Enzo. Boa noite a todos, gente. Vamos dar início à nossa aula. Nós estamos trabalhando a competência do processo penal. Qual o juízo que vai julgar determinados crimes? Nós já aprendemos que o Código de Processo Penal ele traz alguns critérios de fixação de competência. Diversos critérios. Nós começamos a estudar, primeiro, competência em razão do lugar. Em razão do lugar, em regra, nosso código adotou a teoria do resultado. Teoria do resultado, diferentemente do Código Penal, a regra do resultado, mas temos diversas exceções. Depois, nós começamos o estudo da competência em razão da matéria. Em razão da matéria, a competência ela pode ser da justiça especializada, e a justiça especializada para a matéria processual penal é composta do direito eleitoral e do direito militar. E aí, justiça especializada, e o que não for da justiça especializada será da justiça comum. Será da justiça comum. E a justiça comum, ela é subdividida entre justiça federal e justiça estadual. Entre justiça federal e justiça estadual. A competência comum, então, ela é residual em relação à justiça especializada. Primeira coisa, eu analiso em razão da matéria se tem justiça especializada. Se for da justiça especializada, aplica a justiça especializada. Se não for da justiça especializada, será da justiça comum. Será da justiça comum. Agora, se for da justiça comum, pode ser da justiça federal, pode ser da justiça federal e da justiça estadual. A justiça estadual, ela é residual em relação à justiça federal. Então, tudo aquilo que não for da justiça federal será de competência da justiça estadual. Então, o que não for da justiça federal será de competência da justiça estadual. Então, a competência da justiça estadual depende muito dos estados também, além da Constituição Federal, tem as constituições estaduais, que atribuem competências de determinados crimes a determinados sujeitos para o Tribunal de Justiça. Mas a gente vai ver lá na frente quando for em relação às pessoas. Eu não tenho como saber todos os crimes de competência da Justiça Estadual, porque tem 27 estados, então não tem como eu saber. Então, como é que eu sei? Eu tenho que saber a competência da Justiça Federal e aquilo que não for da Justiça Federal será da Justiça Estadual. Eu falei para vocês que a competência da Justiça Federal compete ao juiz federal processar e julgar os crimes previsto a competência lá no artigo 109 da CF. Aí nós começamos pelos crimes políticos. O juiz federal julga os crimes políticos. Qualquer juiz federal não começa em tribunal e dessa sentença, dessa decisão condenatória absolutória, o recurso cabível é o ROC, recurso ordinário constitucional, direto para o STF. E, no contrário, a regra da sentença cabe recurso para o Tribunal de Justiça, do Tribunal de Justiça para o STJ, do STJ talvez para o STF. Essa é a regra. Aqui não. Nos crimes políticos já vai direto. Depois nós vimos que todas as vezes que houver bens, serviços e interesses da União, a competência será da Justiça Federal, bem como de suas autarquias e suas empresas públicas federais. E aí observamos, colocamos exemplos das principais. Vimos também que a sociedade de economia mista, aqui eu boto uma observação,
As sociedades de economia mista, a competência da Justiça Estadual, mesmo que a entidade que tenha mais cotas seja a União, que a sociedade de economia mista, como está dizendo lá, vocês vão aprender lá na frente, de economia mista, existe cotas, tanto cotas privadas como cotas públicas, pode ter da União, Estado, município, quando a maioria das cotas, maior do capital, for da União, essa sociedade de economia mista, em regra, ela é federal, mas não deixa de ser uma sociedade de economia mista. Por exemplo, o Banco do Brasil. A Justiça Federal não julga sociedade mista. A Justiça Federal não julga sociedade mista. Não importa se o maior capital da União, se o maior capital é do Estado, se o maior capital é do município, porque nós temos sociedade de economia mista da União, dos Estados e dos municípios. Depois, nós vimos a questão que a Justiça Federal não julga contravenções penais, ela traz lá que não julga, então as contravenções penais são julgadas pela Justiça Estadual, salvo se a quem praticou foram os membros. Os membros são os juízes e embargadores federais. E aí nós começamos a ver alguns temas aleatórios, algumas súmulas que existem. Primeira coisa, vimos o Correio. Não é porque o crime aconteceu contra o Correio, que é uma empresa pública federal, que a competência será da Justiça Federal. Só será da Justiça Federal se o crime, o serviço dos Correios foi explorado pelo próprio governo, pela própria União. Se for pela própria União, aí sim o prejuízo será da União e aí a competência será da Justiça Federal. Mas se for de um franqueado, um privado, que está vendendo selo, o prejuízo é dele. Se o prejuízo é dele, a competência não será da Justiça Federal. E o que não for da Justiça Federal é da Justiça Estadual. Depois nós vimos o crime de contrabando e descaminho, que ambos a competência da Justiça Federal, e a competência ela vai se dar pelo local da apreensão dos bens. Não importa se passou em vários estados, onde foi apreendido é onde vai correr o inquérito policial e é onde a Justiça que irá julgar. Depois nós passamos por outro tópico do uso de passaporte falso, que segue a mesma regra, a competência será o local da consumação. A consumação do uso é a apresentação. Onde ele apresentou e descobriu que era falso, tornou-se competente aquele local. Por fim, nós vimos também o crime praticado contra o servidor público federal. Não é porque o cara é servidor público federal que sofre um crime que a competência será da Justiça Federal. Só será da Justiça Federal se o motivo do crime tiver relação com a sua função federal ou ocorrer no exercício dessa mesma função. Aí eu botei o exemplo da defensora pública, no final eu botei o defensor público que sofreu desacato do agente de trânsito, e aí, mesmo ele sendo defensor público federal, a competência não é da Justiça Federal, será da Justiça Estadual. Agora, se for um juiz que sofreu o crime de desacato no trânsito, desacato pelo agente de trânsito ou pelo policial militar, a competência não será da Justiça Estadual, será da Justiça Federal. Porque juiz federal e desembargador federal são membros do Poder Judiciário Federal. Está lá na Constituição, são membros do Poder Judiciário Federal, os desembargadores federais e os juízes federais. É como se eles representassem a União. E aí nós paramos na letra D, vamos para a letra E, mais um temazinho. Infelizmente tem que ser assim, tentando memorizar, porque você tem muita coisa. Aquela letra D era o crime sofrido por servidor público federal. Agora é o crime praticado por servidor público federal. Dá um espaço aqui, Um crime praticado por servidor público federal. Segue a mesma regra. Só será da Justiça Federal. Só será da Justiça Federal se ocorrer no exercício da função.
no exercício da função. Se não tem nada a ver com o exercício da função, ó, não é porque ele é servidor público federal que a competência, ó, será da Justiça Federal. Essa competência aqui não é em razão do foro por prerrogativa de função. Não é porque ele tem uma função de servidor público federal que a competência vai ser da Justiça Federal. Somente será, ó, se o crime for no exercício da função. Eu já fui advogado de uns PRFs, de 4 PRFs. O que é que aconteceu? Os PRFs estavam na barreira de Porto Franco, lá, e aí passaram um rádio, ligaram daqui do quartel da Polícia Militar de Imperatriz, falando que estava tendo um assalto a ônibus, na estrada do Lajeado. Estrada do Lajeado. Os caras estavam com os reféns do ônibus dentro de uma cascalheira que tem na beira da estrada. E aí a PM passou lá também, foi a viatura da PM e a viatura da PRF. Aí foi 4 agentes da PRF e 4 PMs. E eles, no final da tarde, andando, quando chegaram perto dessa cascalheira, eles viram um carro arrancando, uma caminhonete arrancando de dentro do cascalho, do mato, saindo com tudo. O que é que eles fizeram? Meteram fogo. Só que eles tinham deixado a viatura antes das cascalheiras e foram a pés, né? Para tentar surpreender o bando, já que teve a informação que o ônibus estava com reféns. Então, se eles chegassem na viatura, eles deixaram a viatura e foram caminhando. Quando eles foram chegando perto lá da cascalheira, um carro saiu com tudo dentro do mato, dentro da cascalheira, uma caminhoneta. E aí eles não pensaram 2 vezes, mandaram bala de fuzil, de pistola. Teve um PRF, tinha acabado de tomar posse, 1 mês, o cara veio do Rio Grande do Norte para cá. Ele não chegou nem a pegar na pistola dele. E os PM meteram tiro de fuzil. E aí o tiro pegou no peito do homem assim, pá. E o cara parou o carro mais na frente e o outro caiu dentro do mato, sumiu. Pá, e eles balam dentro do mato. Aí quem era? Era um microempresário de Porto Franco, que estava queimando cobre na cascalheira e estava com funcionário. E aí ele pegou um tiro dos peitos. E aí o Ministério Público Federal, como teve servidor público federal no exercício da função, ó, os PRF, o Ministério Público Federal denunciou tantos os PRF, e aí por atração trouxe a competência dos PM também, tudo para a Justiça Federal, e aí eles denunciaram todos eles por tentativa de homicídio em relação a um, e o outro, teve outro crime lá que eu não me lembro agora, por tentativa de homicídio. Imagina, bicho, eu vi um PRF chorar. Cara, rapaz, eu não peguei na pistola, eu nem puxei minha pistola. Eu ainda estou em estágio probatório, acabei de entrar. Aí o cara ainda se envolve, a atividade policial se envolve em determinada situação. Ó, e aí eles ficaram com esse processo criminal, pois o japonês que tinha que ir da Justiça Federal recebeu a denúncia. E aí eles responderam esse processo todinho. Bom que eu ganhei um dinheiro com eles, né? Cobrei barato de cada um. Mas aí sustentamos, quando foi lá na decisão de pronúncia, que nós vamos estudar lá na frente, o procedimento do júri, já era outro juiz, o japonês já tinha ido embora, o juiz absolveu todo mundo. Aí, graças a Deus, acabou-se. Mas eles foram processados e julgados na Justiça Federal, porque eram servidores públicos federais no exercício da função. Próximo, F. Tenham pressa, gente. Ó, F, chamado crime de moeda falsa. Crime de moeda falsa. De quem é a competência, ó, para o crime de moeda falsa? Ó, crime de moeda falsa é um crime cujo bem jurídico protegido pela norma, ó, beleza, Andressa. O bem jurídico protegido no crime de moeda falsa é a fé pública. Como? Quem tem a competência para a emissão de moeda é a União, compete à União, emissão de moeda, ó, a competência, em regra, será federal. Então, se vocês falsificam
uma nota de 100, né? Não vamos falsificar 10 reais, não. 20 reais, 2 reais, como foi preso um cara. Ó, se vocês falsificam nota de 50 reais, falsifica nota de 50 reais, em regra, a competência da Justiça Federal. Se vocês falsificarem 2 reais, além de pegar uma taca, a competência também será da Justiça Federal. Professor, mas se o senhor falou em regra, é porque existe exceções. Ó, quais exceções? Quais exceções? Se a falsificação for grosseira, se a falsificação for grosseira, se a falsificação for grosseira, o crime não será de moeda falsa. O crime não é de moeda falsa. O cara te entrega uma nota de 50 totalmente... Quem olha já percebe que aquilo lá nunca foi verdadeira. Que aquela nota não é verdadeira. No papel, tudo, a tinta. Meu Deus do céu, muito grosso. Mas o cara tava lá no show, né? Vendendo cerveja, latinha na escuridão. Lá o cara empurrou a nota de 50 e ele pegou. Ele foi vítima de um crime, mas não foi um crime de moeda falsa. O crime foi um crime de estelionato. O crime foi um crime de estelionato. E quem foi vítima do crime de estelionato foi um particular. Se foi um particular, a competência será da Justiça Estadual. Não teve afetação a bens, nem serviços, nem interesse da União. O que é que a União tem a ver com isso? O prejuízo é do vendedor de cerveja, que recebeu a nota de 50. E aí ele foi tentar passar, o cara percebeu, chamou a polícia militar e ele foi preso. Ele foi preso, não, eu não recebi, rapaz, o cara passou aqui. Crime de estelionato. Professor, como é que eu sei se essa falsificação é grosseira? No crime de moedas falsas, é obrigatória a prova pericial. É obrigatória a prova pericial. Em regra, vai para a Justiça Federal, então vai para a Polícia Federal. Lá na Polícia Federal, os peritos da Polícia Federal, se eles concluírem que a falsificação é grosseira, esse inquérito será remetido para a Justiça Estadual. O crime, se for de falsificação grosseira, a competência será da Justiça Estadual. Só que, meu amigo, minha amiga Andressa, minha amiga Lana, a nota que o cara pegou, o velhinho, coitado, foi uma nota de 3 reais. Uma nota de 3 reais. Se a nota não existe, por exemplo, a nota de 3 reais, o cara falsificou uma nota de 3 reais, uma nota de 3 reais, e o velhinho recebeu essa nota de 3 reais, besta, bobão, coitado, ele recebeu, aqui nós vamos estar diante do chamado crime impossível. Crime impossível por absoluta, nós aprendemos isso lá no semestre passado, impropriedade do objeto. Impropriedade do objeto. O objeto aqui, era impossível ocorrer um crime. Era impossível incorrer um crime. Não existe a nota. Se a nota não existe, não há que se falar que o crime é de moeda falsa, porque não é moeda falsa. Não há que se falar em estelionato, porque não foi grosseiro. O crime, não existe. O crime é impossível. O crime é impossível. O crime é impossível. Letra G. Então, preste atenção. Esses crimes de moeda falsa gostam de cair em prova. Não perca. Sobre essa grosseria da Justiça Estadual, só para complementar, bem aqui tem uma súmula. Súmula 73 do STJ. Se for grosseira, a competência é da Justiça Estadual, não é da Justiça Federal. O crime não é contra a fé pública. O crime é contra o patrimônio. O crime é de estelionato. O crime é de patrimônio. O cara pegou um desfalque do patrimônio. O particular que recebeu uma nota grosseira. O velho da cerveja ficou no prejuízo. Próximo. Chamados crimes ambientais. Crimes ambientais. Aqui vamos um parênteses sobre crimes ambientais.
Quando eu entrei na Justiça Federal, em 2005, existia uma briga muito grande, um conflito de competência muito grande entre juiz federal e juiz estadual sobre determinados crimes ambientais, porque a legislação dizia que um era da fauna e o outro era da flora, e aí ficava aquele jogo de empurra-empurra, ninguém quer trabalhar, ninguém quer julgar. Quando tu vê juiz brigando, julgando para julgar processo, é porque esse processo da mídia, é porque esse processo, com certeza, o acusado, ele tem alguma importância, mas se não for, juiz não quer processo. Então ficava aquele jogo danado de empurra-empurra entre a Justiça Federal e Justiça Estadual. Mas já foi resolvido. Hoje o que é? Hoje segue a regra. Qual é a regra? A competência será da Justiça Federal toda vez que eu vou escrever, viu? Toda vez que haver afetação a bens, interesses ou serviços da União. Se não teve prejuízo para a União, nem bens, nem serviços, nem interesse da União, vai ser da Justiça Estadual. Então, em regra, crimes ambientais, todos são da Justiça Estadual, salvo aqueles quando tem afetação a bens, serviços ou interesses da União. Por exemplo, o crime se deu dentro de uma área de preservação ambiental federal, que aí nós temos áreas de preservação ambiental da União, dos estados e dos municípios. Se for da União, aí sim, a União tem interesse. Afetou um bem da União. Se afetou, aí a competência só assim será da Justiça Federal. Vamos copiar, só será da Justiça Federal. Só será da Justiça Federal. Só será da Justiça Federal se afetar bens, serviços e interesses da União. E interesse da União. Exemplo: desmatamento em área de preservação ambiental da União. Aí em Brasília tem muita área de preservação ambiental da União. Quem anda no plano piloto lá, tem umas áreas de floresta lá, uma armadeira diferenciada, tem uma plaquinha, área de preservação ambiental da União. E aí a veinha estava com a menstruação desregulada, e aí o veinho dela foi e arrancou uma lasca da madeira dentro de uma área de preservação ambiental. E nessa área, lá tem uns agentes que ficam lá dentro. E aí o agente prendeu o veinho em flagrante por crime ambiental. Onde é que correu o processo? O processo correu na Justiça Federal. O coitado do velho respondeu um inquérito na Polícia Federal, todinho. Foi para a Justiça Federal, pegou um procurador da República. Por isso que eu digo, cuidado. O cara estuda tanto, esse moleque novo aí passa no concurso, nunca viveu, não tem experiência de vida, ainda tem coragem de oferecer a denúncia contra um velhinho desse aí. Aí ofereceu a denúncia, tá no processo. Só depois de tanto tempo, o velho com processo nas costas, pela rapa de um pau, de um pau lá na área de preservação, que foi que chegou um juiz federal e disse: rapaz, pelo amor de Deus, que é isso? E aí declarou o princípio da insignificância, da bagatela, e aí chegou até no Supremo isso, porque se aplica ou não nos crimes ambientais. Se aplica o princípio da bagatela nos crimes ambientais, porque nos crimes ambientais, o sujeito passivo é toda a sociedade, é a coletividade, é todos nós. Então eu posso dizer que é insignificante de uma coisa que não é minha, é de todos. E aí o juiz aplicou o princípio da insignificância, tipicidade material, e declarou o fato atípico, e absolveu o velhinho. E aí recorreram, o MPF recorreu, ainda teve que ir até no Supremo, rapaz, cada uma. Fora essa, sobre crime ambiental, eu não sei se eu já falei para vocês. Se eu não já falei para vocês,
Depois vocês procuram no Google a sentença do tatu. Bota lá, ó, sentença do tatu. Eu já contei essa história para vocês. Ó, escrevam aí, já, sim. Aí a gente passa adiante. Sim. A sentença do tatu. O Caleb já sabe. Você já sabe. Já. Não vou responder se eu já contei essa história do tatu para vocês. Não, se o Leão disse que não, o Leão não perde minha aula, eu não contei, não. Você, Leão, ó, moleque estudioso, se manter o ritmo, não demora a virar juiz, se quiser ser juiz, certo? O que aconteceu? Lá no Tocantins, teve uma situação que um lavrador, ó, ele vinha de uma pescaria no carro velho dele, aqueles caras têm aqueles carros velho de pescador, e ele vinha no caminho, na estrada, ele se deparou com um tatu. Um carro tinha passado por cima do tatu e o tatu estava na pista. O que é que ele fez? Ele pegou o tatu e botou dentro do bagageiro do carro dele. Quando chegou mais na frente, tinha uma blitz da Polícia Rodoviária, não, da Polícia Ambiental Estadual. Que era uma TO, não era BR, era TO. E aí revistaram o carro dele, porque ele estava com tralha de pesca, né? Estava pescando. Aí foram abrir o carro dele para ver se ele tinha os peixes, né? Então, uns peixes que são proibidos a pesca. E aí pegaram, taxaram o tatu no porta-malas dele. Deram voz de prisão para ele. Levaram ele para a Polícia Federal. A Polícia Federal abriu um inquérito policial por crime ambiental contra a fauna, um animal silvestre, ó, contra o veinho. O veinho ficou preso. Foi o inquérito. Depois a juíza soltou. Ele respondeu o inquérito de liberdade. Esse inquérito demorou quase um ano só na Polícia Federal. E ele com o inquérito nas costas. Depois foi mandado para a Justiça. O procurador da República, ó, se manifestou, ofereceu a denúncia. A juíza entendeu que a competência não era da Justiça Federal, que a competência era da Justiça Estadual, porque tinha acontecido no local que era da Justiça Estadual. Mandou para a Justiça Estadual, declinou da competência para a Justiça Estadual em Palmas. Chegou em Palmas, na Justiça Estadual de Palmas, ó, o juiz de Palmas disse, não, isso aqui nunca foi da Justiça Estadual. Isso aqui é a competência da Justiça Federal. Aí, ó, quando ocorre um conflito, ó, ninguém quer julgar, nós falamos que ocorreu um conflito de competência, nós vamos estudar mais lá na frente. Um conflito de competência negativo entre a Justiça Federal e a Justiça Estadual. Quem é que decide? Ó, a Justiça Federal não pode mandar no juiz estadual. O juiz estadual não pode mandar no juiz federal. Então, nenhum se sobrepõe ao outro. Então, tem que ser para um órgão superior. O órgão superior dos tribunais é o STJ. E aí mandaram o processo do tatu para o STJ. Isso já tinha passado uns 3, 4 anos. E o processo subiu para o STJ. Ficou lá no STJ, ó, mas outro tanto. Ó. Aí lá até decidiu, disse, não, a competência é da Justiça Federal. Aí volto, o tatu de novo para a Justiça Federal em Palmas. E o cara respondendo o processo, Roberval, com o processo nas costas, coitado. Não poderia tirar uma certidão para nada, nem para pegar a carteira do benefício do governo de seguro-defesa, ele não poderia receber. Estava com o processo nas costas. E aí, voltou para a Justiça Federal, a juíza que era do processo tinha sido removida, o processo ficou lá bolando, ninguém deu moral, porque o processo era réu solto, ficou em cima da prateleira. Eu, quando entrei na faculdade lá em Palmas, em 2001, existia um cara que ficava na biblioteca, toda tarde eu ia para a biblioteca estudar. Minha aula era 7 horas, eu chegava na faculdade 2 horas da tarde, e eu ficava de 2 às 7 na biblioteca, estudando. Aí, tinha um cara lá, tinha uns 3 caras, mas tinha um que eu percebi muito, pelo jeito dele. Os caras pareciam aquele cocunda de Notre Dame, sabe? A depressão em pessoa, a gente olhava para ele, parece que ele estava com síndrome de pânico, com medo da gente. Não olhava nos olhos da gente de jeito nenhum. E aí, um monte de livro em cima da mesa, direto estudando. Eu fazia o primeiro período, ele deveria fazer o 4º ou 5º período de direito. E aí, eu vi que ele estudava direito lá e tal.
Aí o cara não era muito reservado, ninguém, a gente conversava com os outros caras na biblioteca, ele não conversava, mas só estudando. Aí depois eu descobri que ele era funcionário do Tribunal de Justiça, ele trabalhava no TJ. Ele trabalhava no TJ. Ele era, naquela época, existia um cargo de escrivão. Escrivão hoje é o secretário judicial, é o cara que é responsável pela secretaria. Depois do juiz, é ele que manda na secretaria. E aí esse cara no TJ formou, sumiu, foi-se embora, passou. Teve um concurso para juiz estadual no Tocantins. Veio o concurso, passaram 6 pessoas. Ó, de todos os candidatos, passaram 6 pessoas para juiz estadual. De todos os 6, ó, eram ligados ao Tribunal de Justiça. Os outros 5 eram assessores de desembargadores. E ele, ó, por ser escrivão do TJ, também, aí todo mundo falava numa cidade, vixe, teve máfia, só passaram os apadrinhados, passaram só os 6. E ele nesse meio 6. E aí ele virou juiz estadual. Virou juiz estadual, não demorou muito tempo, 1 ano mais ou menos, saiu o concurso para juiz federal. Para juiz federal da primeira região, 9 estados. E aí eu fiz esse concurso para Palmas. Primeira vez que eu fiz um concurso para juiz federal. Parecia assim prova de outro mundo, extraterrestre a prova, assim, era de outro país. Não era do Brasil, no mundo não existia no mundo não. Direito assim, coisa que eu nunca tinha visto na vida. Não era só uma questão não, várias que eu não sabia nem o que era. E aí passou uma pessoa para a segunda etapa. Quem era? Esse cara, juiz estadual. A banca veio de Brasília, do CESP, aplicar a segunda etapa em Palmas só para ele, só para fiscalizar ele. E ele fez a segunda etapa, e aí ele passou, e aí ele virou juiz federal. Aí ele calou a boca de todo mundo que acharam que ele passou para juiz estadual por causa da máfia. E ele passou para juiz federal. Ó, ninguém quer vir para o norte e nordeste, meu Deus, para cá, para essa região. Tem vaga sobrando, ó, ninguém quer vir. E aí ele, como ele é tocantinense, o cara filho de lavrador, criado no Jalapão, na roça mesmo, por isso que ele tinha aquela vergonha dele, timidez. Ele assumiu em Palmas, assistiu em Palmas, veio para Palmas. Juiz federal substituto em Palmas. Qual é o processo que cai para ele? Justamente o processo do tatu. O processo do tatu. O maldito processo do tatu, com tantos anos na justiça por causa do tatu. O que é que ele fez? Ele sentenciou o processo, ele absolveu o velho e simplesmente ele deu uma aula, ele contou quantos atos processuais tiveram dentro desse processo, quantos despachos, quantas decisões, quantos procuradores da República, quanto delegado federal, quantos juízes federais, quantos juízes estaduais, quantos ministros do STJ passaram por esse processo, ó, tudo por causa de um tatu. E o cara respondendo esses anos todo de um processo por causa desse tatu. Aí ele absolveu. Então, ó, dever de casa, pesquisem lá o nome do juiz, Aldemar Aires Pimenta. Juiz Federal de Palmas, Aldemar Aires Pimenta. Bota no Google, sentença do tatu. Sentença do tatu, vale a pena. Essa sentença correu o mundo, correu o Brasil todinho. Todo mundo falando dele. Ó, um cara super humilde, bora voltar para a aula. Então, ó, crimes ambientais, só vai ser da Justiça Federal se houver afetação a bens, serviços ou interesse da União. SDG, H, próximo, falsa anotação em CTPS. Professor, o que é CTPS? Carteira de Trabalho, Previdência Social. Ó, o cara falsificou a anotação na carteira. Ele foi na empresa, no Cine, atrás de emprego. Aí o cara disse, ó, a Suzano está contratando, mas precisa ter o quê? Experiência. Aí ele está. Fui ali no carimbo, mandou o cara fazer um carimbo, ó, de CNPJ de determinada empresa, Pau Brasil e Limitado. Meteu o carimbão lá, admissão, tal, função, ó, serralheiro, qualquer lá, ele falsificou aquela anotação na CTPS. Ó, de quem é a competência, para quê? Ó, para utilizar, ó, para um emprego numa empresa privada. Se ele apresentou essa CTPS
numa empresa privada, ó, a anotação foi para violação à empresa privada, ó, a competência da Justiça Estadual. A competência da Justiça Estadual. Mas antes que o meu amigo Márcio aí me pergunte, ó, não, ele falsificou a anotação na CTPS para apresentar junto ao INSS, ó, para comprovar tempo de contribuição. Ó, ele não tem tempo de contribuição no CNIS e ele apresenta uma carteira profissional com um vínculo, que ele falsificou aquele vínculo. Ó, ele falsificou falsificação e anotação em CTPS, ó, com o objetivo de fraudar a Previdência Social, com o objetivo de lesionar uma autarquia federal. Olha, gente, já aprendemos. Se afeta bem, serviço, interesse da União sobre autarquias federais e empresas públicas federais, a competência será de quem? Da Justiça Federal. Então, bora escrever da Justiça Federal. Súmula. Muito boa para cair em prova. Súmula 62 do STJ. De lá. Será da Justiça Estadual. Será da Justiça Estadual. Como regra, quando tenta ludibriar o particular. No entanto, vírgula, se ocorrer perante a Previdência Social, vou botar de parênteses, autarquia federal, a competência será da Justiça Federal. Tem mais, não acabou não, tem muito aí. Terminar. E de igreja. Então, ó, se o cara falsificou a anotação na carteira para ludibriar a Previdência, com o objetivo de se aposentar por tempo de contribuição ou por idade, ó, a vítima é uma autarquia federal. Se é autarquia federal, a competência será da Justiça Federal. Essa aí aqui é muito massa. E, ó, crime de uso de documento falso. Crime de uso de documento falso. Que documento? Ó, uma habilitação, ó, a identidade não, porque a identidade tem um crime de falsa identidade. Um CPF, ó. Ele vê aquele documento do carro, o cara falsifica, ó, para dizer que tá paga, ó. E aí ele usa aquele documento falso. Ele é parado numa blitz e ele apresenta uma CNH falsa. De quem é a competência? Ó, ele apresenta, uma CNH falsa. Qual o crime? Ó, a gente vai ver mais na frente que o crime de uso absolve o crime da falsificação. Então ele vai responder pelo crime de uso. Mas de quem é a competência? Ó, ele entregou para a Polícia Militar, uma habilitação falsa. Ó, de quem é a competência? De quem será a competência? A Justiça Federal ou Justiça Estadual? A Justiça Federal ou Justiça Estadual? Súmula 546 do STJ. Professor, olha, professor, se quem emite as carteiras de habilitação são os estados, então, ó, quando a gente recebe a nossa CNH, tem lá o estado do Maranhão, né, tá? Ou é da União.
Se é dos estados, não, se é RLV, se é dos estados, ó, tem uma competência da Justiça Estadual, né, não? Ó. Ah, professor, e como é que eu vejo o processo lá na Justiça Federal de gente que apresentou documento falso pela PRF? Súmula 546 do STJ. A competência será firmada conforme o órgão ou entidade a que foi apresentada. Não entendi, professor. Ó, se ele apresentou o documento para a PRF, ó, a PRF é um órgão pertencente à União. Se ele apresentou a PRF, a competência será da Justiça Federal. O que importa não é a entidade que emitiu, não, aqui. Não é porque foi a União ou foi os estados que emitiram que vai definir a competência, não. O crime é de uso. O crime de uso de documento falso, ó, é de acordo, ó, com a autoridade ou entidade, a União, o Estado ou município, a qual foi apresentada. Você foi no órgão estadual e você apresentou um documento falso. A competência será da Justiça Estadual, porque o órgão era estadual. Fui lá no Detran, renovar-se e descobriu que o documento que eu apresentei era falso. Competência da Justiça Estadual. Não importa se esse documento foi emitido pela União. Não importa se é o uso, o crime de uso, ó, é de acordo com o órgão ou entidade a qual foi apresentada. Aqui em Imperatriz já aconteceu uma situação. Aí o marido da minha ex-sócia, ele é delegado federal. E a gente conversava muito sobre isso. Aí ele disse, Carabina, uma vez, os PRFs não tinham o que fazer, eles fizeram uma blitz ali na Rua Ceará, depois do Shopping Timbira. Fizeram uma blitz da PRF ali. E aí o cara passou naquela motona, e ele... E o cara, acho que passou, e eles perseguiram o cara e pegaram o cara. Quando o cara apresentou, o cara estava com uma CNH falsa. Levaram para a Polícia Federal. Ó, o que é que os PRF entenderam? Se ele apresentou para nós somos o quê? PRF, o órgão da União. Só que a competência, ó, da Justiça Federal, então levou para a Polícia Federal. Chegou lá, quando narrou os fatos com o delegado, opa, cadê o convênio? Que convênio, doutor? Vocês não têm atribuições para fiscalizar o trânsito dentro da cidade, sem um convênio entre o município e a União. Se não tem convênio entre o município e a União, ó, vocês não poderiam estar fazendo aquela blitz ali. Então, a competência aqui, ó, não é da União. Você estava usurpando uma função que é do município ou é da Polícia Militar, porque a Polícia Militar tem um convênio com o município. Ó, tem um convênio. Então, aqui da Justiça Federal não é não. Se vocês quiserem, você leva lá para a Polícia Civil, talvez seja da competência da Justiça Estadual. Ainda vai se discutir, porque você estava em desvio de função, certo? Ó, então, a regra, ó, é para o órgão ou entidade que for apresentado. O Roberval perguntou, e se for por guarda da Sutran, agora a guarda municipal, ó, é da federal, é residual. O que não for da federal, tudo será da estadual. Se apresentou o órgão, ó, da União ou entidade da União, ó, será da Justiça Federal. Se não foi, se foi do município, onde foi, privado, ele apresentou numa loja, o documento falso se descobriu, chamou a polícia, Justiça Estadual. É o resto, o que não for da federal, será da Justiça Estadual. Então, os documentos falsos só será da competência da Justiça Federal quando a apresentação se dá contra órgão ou entidade da União. Se não for isso, o resto é tudo estadual. Qualquer outro é o estadual. Deixa eu botar só mais uma observação aqui. O crime da falsificação de documento, aquilo que eu tinha falado, observação. O crime
o crime da falsificação documento será absorvido pelo crime de uso. Pelo crime de uso. Não, eu inverti. Eu li a súmula errada. Ó, é assim. Entendimento majoritário é de que se o agente falsifica, ele mesmo falsifica e apresenta e usa o documento, o crime consumado será o da falsificação, que é a pena mais grave. Será o da falsificação. E o uso, professor? O uso seria mero exaurimento. O que significa o mero exaurimento? Ó, influenciará na dosimetria da pena. Ó, se foi ele mesmo que falsificou, ele confessa, foi ele que falsificou, ó, e ele também usou, o crime praticado por ele será o crime de falsificação. E o crime de uso será mero exaurimento. Na hora da dosimetria da pena, na pena base, o juiz vai começar um pouquinho a mais, vai dar um pouco a mais para ele, porque ele, ó, também, além de falsificar, ele usou, certo? Ele usou. Súmula, eu tinha deixado a súmula errada. Súmula 546. Súmula 546 do STJ. Próximo. I, Ctrl N, J. Então preste atenção nesse crime de uso de documento falso. O uso. Agora, e se a falsificação não foi dele? Ó, não foi eu que falsifiquei, não. Eu comprei, eu tirei. Aqui no Pará, no Piauí, aqui no Maranhão também aconteceu muitas situações do cara tirar a habilitação. Só que essa habilitação não tinha o quê? Quando o cara ia consultar o registro na PRF, se descobria que aquele número daquele registro pertencia a outra pessoa. A habilitação existia, só que era de outra pessoa. Ó, houve um crime, alguém falsificou. Eu não posso afirmar que foi ele que falsificou. Ele disse que tirou. Mas ele praticou outro crime. Qual o crime? O uso de documento falso. Aí, no uso de documento falso, a competência será dependendo do órgão, da entidade ao qual ele apresentou. Se ele apresentou para a PRF, a competência da Justiça Federal. Claro que a polícia vai ter que fazer o quê? Investigar. Se durante a investigação se descobre que também foi ele que falsificou, como? Tem diversas situações dessas aqui na região. A Polícia Federal abre um inquérito policial. Representa pela uma interceptação telefônica. E aí, na interceptação telefônica, se descobre, ó, que aquele cara que apresentou uma vez por uso, ele também está falsificando essa CNH. A polícia vai representar pela busca e apreensão, dá uma busca e apreensão na casa dele, encontra maquinária, impressora, papel moeda, tudo. Ele faz lavagem de documento, ó, para falsificar, ficar idêntico. Ele, além de falsificador, ele também respondeu por uso. Vai, se ainda puder, vai emendar para incluir o crime de falsificação. Aí são duas condutas. Ele falsificou e usou. J, crime, falso testemunho de Jeová. Desculpa se for lendo testemunho de Jeová. Falso testemunho perante a justiça. Isso aqui não ocorre não, viu? Daqui para lá, eu não sei se, né, a professora, se vocês vão ser alunos da professora Márcia Nardini. A Márcia Nardini é uma colega nossa, ela é juíza do trabalho aqui em Imperatriz. Ó, ela é juíza do trabalho. E aí ela gosta de me contar uns causos.
E ela disse, Carabina, eu pego demais o povo na mentira. Principalmente a testemunha rolada pelo empregado. E aí o cara vem, traz outro cara lá, o cara diz, capaz, o cara trabalhou tantas horas extras. Disse, Carabina, se esse cara fosse trabalhar tanto de hora extra todos os dias, esse cara não tem vida não. Ó. Tem que mandar fazer um estudo nele pela NASA. Porque o corpo não aguenta, não tem como o cara trabalhar 16 horas por dia, alegando essa quantidade de hora extra. Aí isso é mentira descarada. O cara tá, a testemunha mentindo descaradamente. Ó, o senhor está preso. Qual crime? Falso testemunho. Quem vai julgar? Ah, professor, se foi contra a justiça do trabalho, será a justiça do trabalho. Mas aí o que é que eu disse para vocês? A justiça do trabalho não julga crimes. A justiça do trabalho não julga crimes. Então a competência será de quem? Competência da Justiça Federal. Competência da Justiça Federal. Súmula 165. Súmula 165 do STJ. Porque a Justiça do Trabalho compõe o órgão da Justiça da União, da Justiça Federal da União. Tanto é que vocês olham na porta da Justiça Federal, tem um símbolozão da União, o brasão da União lá na porta, lá, ó, igual da Justiça Federal. O Marlito disse até 22 horas diárias. Pois é, Marlito. O cara trabalha até 22 horas diárias, ele só tem 2 horas para dormir, para comer, para banhar. Rapaz, é um mentiroso descarado. Para quem é patrão, empregador, tem cada situação. Por isso que eu não gosto de militar na Justiça do Trabalho. Tem cada história que eu vou te contar. Não é que eu sou contra o empregado, não, viu? Eu sou sempre pró-empregado, mas tem umas que não dá para engolir, não. Tá doido? Próxima, J, não, vou pro K. K. Desvio, esse aqui não existe. Desvio de verba pública praticada pelo prefeito. Ó. Desvio de verba pública praticada pelo prefeito. A União manda, faz um convênio, manda o dinheiro para cá. Ó. E aí o prefeito desvia esse dinheiro da União. De quem é a competência? Ah, professor, se o dinheiro era da União, ó, se o dinheiro já era da União, então a competência é da Justiça Federal. Cuidado. Ó, cuidado. Ó, 2 súmulas. Súmulas 208. Ó, primeira coisa eu tenho que observar. Se a verba, ó, sujeita o prefeito à prestação de contas à União, e também súmula 209, ambas do STJ, ó, se houve incorporação ao patrimônio municipal. Patrimônio municipal. Ó. Ele tem sujeito à prestação, o prefeito à prestação de conta à União, a competência aqui será da Justiça Federal. No entanto, se aquele dinheiro já foi incorporado ao patrimônio municipal, a competência é da Justiça Estadual. A competência será da Justiça Estadual. Então, a primeira coisa, depende. Ó, depende de quê? Ó, esse dinheiro obriga o prefeito a prestar conta ao TCU, ó, se obriga, a competência será da Justiça Federal. Se não, se é um convênio e o município entrou com a contrapartida e esse dinheiro incorporou já o patrimônio municipal, a construção de uma praça, de uma escola, por exemplo, ó, a competência será da Justiça Estadual. Só uma observação.
nós vamos estudar mais na frente que o prefeito tem foro por prerrogativa e é isso, ó, prefeito, ele só é julgado em tribunal, só é julgado em tribunais. O juiz não julga o prefeito. Ó, se o crime for comum, crime estadual, quem vai julgar ele? O Tribunal de Justiça, o TJ, Tribunal de Justiça. Se o crime for comum, federal, vou ser maiúsculo aqui, federal, quem vai julgar ele? TRF, viu? Dependendo de qual região, TRF. Nunca esqueça, prefeito só é julgado em tribunal. E se o crime for eleitoral, se o crime praticado pelo prefeito for eleitoral, quem vai julgar ele é outro tribunal, só que agora é o TRE. O TRE, Justiça Especializada. O prefeito tem foro prerrogativo de função. Quando chegar lá na próxima competência, a gente vai reforçar. O Emerson botou, Amarante, nunca aconteceu isso. Emerson, eu começo a acreditar. Tem um amigo meu, juiz, que ele diz que ele defende uma tese que todo prefeito rouba, que não existe nenhum prefeito honesto, que todo prefeito rouba. Infelizmente, eu começo a acreditar que é verdade essa teoria dele. Ó. O homem é um animal que não deu certo. O cara só precisa de uma oportunidade. Infelizmente, nós temos tem um exemplo de alguns prefeitos no Brasil, mas se aprofundar, não tem como o cara administrar sem praticar uma forma de corrupção. Não é a corrupção só de receber dinheiro, mas a corrupção também de cargos públicos. É difícil do cara administrar hoje em dia se ele for honesto, que a Câmara, o Poder Legislativo não deixa ele administrar. As câmaras de vereadores são todas prostitutas. Se o prefeito não conceder cargo, não conceder benfeitorias, eles não aprovam os projetos de lei. E aí assim sobe a Assembleia Legislativa e os Congressos Nacional. Vamos embora voltar para as largas de mão. Deixa isso para o Anderson Lô. K, desvio. Agora eu vou dar uma parada aqui. Vamos para outro daquele lá, artigo 109, outro artigo. Nós estávamos só relacionado àquele artigo 109. Artigo 109, 5 agora. Nós estávamos no 4, agora no 5. Ó. Lá no 5 ele diz crimes previstos em tratados, convenções, quando, que é vírgula, sobe, quando iniciados, no país, resultado ocorra ou deveria ter ocorrido no estrangeiro. Então, para ser competência da Justiça Federal, ó, precisa de dois requisitos. Precisa existir um tratado ou convenção internacional, mais o chamado crime à distância. O que é o crime à distância? É aquele que alcança mais de um país. É aquele que alcança, ou deveria alcançar, mais de um país. Como assim, professor? O crime está saindo daqui para ir para outro país. No aeroporto de São Paulo, de Fortaleza, de Brasília, na hora de embarcar, a Polícia Federal descobre, já vem monitorando e prende. Ó, o crime não se consumou, a tentativa, porque não saiu do país. Mas a competência será da Justiça Federal, desde que exista
Primeira coisa, tem que existir um tratado. Primeira coisa, tem que existir um tratado. Exemplo, nós temos alguns tratados já que o Brasil é signatário. Ó, tráfico internacional. Drogas. O Brasil é signatário do tratado. Tráfico internacional. Não vou botar uma palavra internacional. De mulheres. Vai ficar um zeudo. De crianças. Ó, tráfico de órgãos. Tráfico internacional de órgãos. Ó, crime de racismo. Crime de xenofobia. Crime de pornografia infantil. O que mais? Deixa eu ver se tem mais algum. Tem mais um aqui que interessa a elite. Sinal de TV via cartão, chamado, tem um nome em inglês, card sharing. Precisa existir o tratado, só será competência da Justiça Federal nesses crimes à distância, se existir um tratado ou uma convenção ao qual o Brasil seja signatário. Se existir, aí é a competência da Justiça Federal. Professor, e se não tiver esse tratado? Se não for da Justiça Federal, será de quem? Da Justiça Estadual. Não deixa de ser crime. Ó, mas aí a competência será da Justiça Estadual. Só será da Justiça Federal se tiver esse binômio. Qual binômio? Ó, tratado, convenção internacional e o chamado crime à distância. Crime, a execução se inicia no país e o resultado deve ocorrer ou deveria ter ocorrido em outro, no estrangeiro. Ó, só botar aqui sem ser negrito. Tirar o negrito. Aqui também. Crimes previsto. Esse outro, pegando o mesmo gancho, já dentro desse aqui, vamos falar do crimes praticados pela internet. Ó, quando é que será da Justiça Federal? Para que seja da Justiça Federal, é preciso que a utilização em internet em que haja possibilidade de acesso no estrangeiro, chamado crime à distância. Crime à distância. Exemplo, blogs, sites, etc. No entanto, por de e-mail para e-mail, a competência será da Justiça Estadual. De e-mail para e-mail, da Justiça Estadual. Ó, de particular para particular, estadual. Então, internet, para que seja da Justiça Federal, é preciso que aquele crime praticado ocorra a possibilidade dele ter acesso no estrangeiro. Se não tem, não será da Justiça Federal. Da Justiça Federal. Deixa eu ver aqui que tem nem terminou a aula, já tem gente pedindo resumo. Esse resumo aqui é meu, viu? Vocês pegam aí depois com o mestre Leão aí, se ele quiser dar. Tem gente levantando a mão. Fala, Roberval.
Professor, o texto não saiu aqui mais não, travou e ficou assim, internet para que se... Aí pronto, você falou aí, você está digitando, mas o texto travou aqui. Porque Não não dá para tem ver o problema. texto, não sai, está travado. Deixa eu só ver se uns outros aqui, para ver se não for o meu, que eu vou fechar e abrir de novo. Eu vou desvincular o caderno, vou vincular de novo, vou compartilhar de novo. Dá uma olhada agora se aparece. Hoje, o sistema teve diversas... de manhã, os professores não conseguiram dar aula nos dois últimos. Fizeram atualização nessa plataforma hoje e virou uma tragédia. Nas minhas primeiras aulas, nas duas primeiras aulas, eu dei aula sem vídeo. Salvou, mas não apareceu minha imagem de jeito nenhum, nenhum momento. E aí, no final, não consegui nem encerrar. E nem eles tinham conseguido abrir o microfone. Ninguém entendeu. Tá? Deu para ver agora, Roberval? Ou continua? Agora apareceu, professor. Agora apareceu, né? Beleza, então pode ter sido uma consistência. Então, bora lá. Internet. Para que seja Justiça Federal, é preciso que a utilização se dê à internet que haja possibilidade de acesso do estrangeiro, chamado crime à distância. O crime iniciou no país e ele ultrapassou a fronteira. Blog, o cara posta no blog aqui um crime, difamação, tal. Nos sites, ó, desde que esteja o quê? Ó, interesse da União, tal. Certo? Bens afetos. Próximo. Esse aqui, muito importante, da Dora Steng. Lembra da Dora Steng? Eu botei um asterisco. Ó. Artigo 109. E pouco tempo. Não dá para ver agora. Não tem tantos anos, não. Não existia, não, a Constituição. A partir da morte daquela irmã, 5A. A pequeno. 109, 5A. O que é que diz? Ó? É o chamado incidente de deslocamento de competência. Incidente de deslocamento de competência. Isso aqui é uma besteira, ó, onde muitos falavam que a Justiça Federal é melhor do que a Justiça Estadual. Não sei se vocês já foram desse tempo de ouvirem isso, que a Justiça Federal é melhor que a Justiça Estadual. Não existe isso. Nós já aprendemos que ambas são justiça comum. Ambas são a mesma coisa, cada uma com as suas competências. O que ocorria? Em regra, como a Justiça Federal ela tem competências específicas no artigo 109, ó, para a Justiça Federal ter menos processos criminais. Vocês concordam comigo? Ó, em regra, ela tem menos processos criminais. Por quê? Não são todos os crimes que a Justiça Federal julga. Ele julga, apesar que eu estou fazendo esse rol grande aqui, ainda não vou abranger todos. Ó, mas o restante é tudo da Justiça Estadual. Então, a Justiça Estadual é abarrotada de processos criminais. Então, a Justiça Federal se respira um pouco mais. Olha, isso tem ressalvas, viu? Para quem já trabalha na Justiça Federal, já fui supervisor criminal, é brincadeira. Isso depende da polícia. Sabe? Quando a polícia quer trabalhar, meu amigo, não falta processo, não. Tanto na Justiça Federal como na Justiça Estadual. Se o delegado de polícia quiser trabalhar, meu amigo, todo dia ele tem umas 10 inquéritos policiais, ele abre. Basta ver a força de vontade para registrar uma ocorrência na delegacia de polícia, né? Quantas daquela ocorrência que viram inquérito? Quantos celulares são roubados aqui em Imperatriz que viram inquérito? Teve uma operação aqui em Imperatriz porque estava na cara. Mostrar as filmagens dos caras. O cara estava roubando o celular sem capacete. Botava a moto, tá na moto, no carro. As câmeras filmaram ele em vários locais. Aí, meu amigo, era um tapa na cara. A polícia tinha que investigar. Ali estava fácil. Aí descobriu uma quadrilha. Na verdade, uma organização criminosa. Mas quantos em quantos roubos? Me falaram, Emerson, que diz que no Amarante, quase todos os crimes que acontecem não viram processo. Estão se resolvendo pela delegacia. Não sei se isso é verdade. Me contaram antes de ontem. Digo, rapaz, aqui tá difícil de arrumar processo. Porque no qual não aparece processo? Porque quando tem crime, se resolve na delegacia. Isso não existe. No lugar de resolver crime, é na justiça. É na justiça, que tem um ius puniendi, é o poder judiciário. Não é delegado de polícia, não. Então, tinha uma falsa impressão de que a Justiça Federal, por ter menos processo, era mais célere
era mais célere e melhor do que a justiça estadual. Lê do engano. Não existe isso. Aí o que aconteceu? Depois que mataram aquela irmã Dorothy Stang, criaram esse tal de incidente de deslocamento da competência. O que é isso? É retirar um processo que é de competência da Justiça Estadual em matéria criminal e deslocar ele para a competência da Justiça Federal. Se está na fase de inquérito, ele vai sair do inquérito da Polícia Civil e vai para a Polícia Federal. Na Marielle, estou tentando fazer isso agora também, daquele caso da Marielle. Quem é que não quer? A própria família da Marielle não quer, não está querendo. Então, o que aconteceu na Dorothy Stang? Precisa, para que ocorra esse deslocamento de competência, a Constituição diz assim, tem alguns requisitos. 2 requisitos. Grave, violação a direitos humanos, grave violação dos direitos humanos, e o outro foi a chamada inércia do Estado. Inércia do Estado. Do Estado. O que aconteceu no Pará? Meu amigo, quem mandou matar a irmãzinha lá, a holandesa, se fosse uma irmã brasileira, nunca tinha descoberto. O grupo de fazendeiro, pai e filho, foi todo mundo para júri popular. E o processo foi rápido demais. Então, o que se considerou? Opa, aqui não está havendo inércia do Estado. Houve a violação dos direitos humanos. Porque mataram uma irmã. Quantos pobres brasileiros são mortos nesse país e não vê direitos humanos de lugar nenhum. No dela vê direitos humanos de todo lugar do mundo, porque mataram a irmã. Com todo respeito à irmã. Não estou querendo diminuir por ela ser irmã. Eu estou dizendo que os direitos não são iguais para todos. Quer dizer que brasileiro que morre de crime de homicídio também não fere os direitos humanos. E aí, cadê esses direitos humanos? Um policial que morre na atividade trabalhando, cadê os direitos humanos? Não aparece. E aí, precisa violar grave os direitos humanos e a inércia do Estado. Se ocorrer que o Estado não está investigando, está conchambrando, para julgar determinado crime, esse crime pode ser deslocado. Como é o procedimento, professor? Quem é que determina esse deslocamento? Procedimento. PGR. Não vou botar PGR não, porque tem muita gente aqui no Procurador-Geral da República. Suscita o deslocamento. O STJ decide. E o STJ decide. Então, o PGR, aquele Aras, né? Aras agora, Aras de Fazenda, o arquivador geral agora, o arquivador geral do presidente, de inquérito, o arquivador, normalmente os procuradores-geral da República são arquivador de inquérito. Os arquivadores de inquérito, ele suscita, claro, alguém vai ter que representar junto ao Ministério Público Federal, digamos que o procurador da República aconteça aqui em Imperatriz, e a Justiça Estadual não está funcionando, a polícia não está investigando direito, o crime foi praticado por um grupo de extermínio praticado por policiais civis e militares. Envolvidos, delegado de polícia, um monte de autoridade, vários corpos, muita gente morta, grupo de extermínio direto. Há uma grave violação a direitos humanos. Se perceber que o Estado não está apurando, a Polícia Civil, o Ministério Público ou qualquer outro órgão, o Poder Judiciário Estadual, estão, de certa forma, não dando tanto interesse, o Procurador-Geral da República daqui de Imperatriz, ele vai suscitar para o PGR, o chefe dele, lá em Brasília, e o chefe dele suscita para o STJ. E aí o STJ decide se é caso de deslocar a competência ou não. Se o STJ decidir que desloca a competência, sai, se estiver na fase de inquérito, sai o inquérito da Polícia Civil e vai para a Polícia Federal. Se já estiver na fase de processo, sai da Justiça Estadual e passa para a Justiça Federal. Para que eu termine competência da Justiça Federal, faltam mais 3 situações, mas eu vou terminar na próxima aula. Os índios, questão dos índios, organização do trabalho, mas só na próxima aula.
Aí na próxima aula eu já vou entrar em competência por foro ou por prerrogativa de função. Importantíssimo. Cada mudança que teve recentemente. Então não percam a próxima aula na segunda-feira. No mais, obrigado. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Vou assistir minha série ali, ver se eu termino. Tá? Ó, que Deus proteja cada um. Fique em casa, fazer a chamada. Ó, fazer Qual a chamada. série, professor? Qual a série? Eu passei 2 séries aí para vocês. Eu estou assistindo agora a última, Irmandade, na Netflix. Agora, quem tiver Cinebox ou tiver Globoplay, assistam o chamado Arcanjo Renegado. Os meninos vão adorar. Censura 18 anos. Opa, deixa eu desligar aqui a gravação. Tem aquela atriz chamada